Bom dia, Escola Estelita. Sou o professor Marlon e vou trabalhar com química. O assunto de hoje vai ser sobre química inorgânica, sobre misturas heterogêneas e homogêneas. Pessoal, essa aula aqui ela está destinada aos alunos dos primeiros anos do ensino médio. Então, quando vocês forem assistir o vídeo, aí vocês já estão cientes que isso aqui é um assunto que está dentro do cronograma, né, das OTMs do estado. Então vamos lá, minha gente. Materiais e suas propriedades e usos. Misturas homogêneas e heterogêneas. Uma mistura corresponde a uma associação entre duas ou mais substâncias. Então, uma mistura ela está relacionada a mais do que um componente químico ou qualquer material, né, sólido do dia a dia, que são a mais de um componente. Uma mistura pode ser homogênea ou heterogênea, dependendo da interação entre os componentes da mesma. Mistura homogênea é o tipo de mistura que apresenta apenas uma fase, ou seja, apenas um aspecto contínuo. Por apresentar apenas uma fase, fica impossível distinguir seus componentes. Dentro da química, misturas homogêneas também são chamadas de soluções, que soluções já são tipos de misturas que elas são tão pequenas as partículas que a gente não consegue definir nem observar a olho nu. Elas são classificadas por dispersões. Então esses dispersos eles são definidos como dispersos de gases, dispersos de sólidos quando são dissolvidos em água, né, ou junto com álcool. E também tem dispersos que acontecem efeitos que é chamado efeito Tidal. Efeito Tidal. Um exemplo aqui é a água mais o álcool. A gente colocando a água e o álcool junto, a gente não tem como definir o que é que tem ali naquela substância. Então essa parte de mistura, ela já entra pelo contexto de soluções. Vamos prosseguir nosso outro slide. No entanto, acima, os dois componentes misturam-se de tal maneira que não consegue perceber onde está um ou outro, configurando uma mistura homogênea. Então quer dizer que ali se forma assim, uma fase apenas. Também existem misturas homogêneas como sólidas e gasosas. É o caso dos gases, que são os gases, né, que estão na atmosfera, que são vários tipos de gases. Junto com eles tem os componentes químicos, que é os gases que são à base de combustíveis fósseis, que às vezes não dá para distinguir, mesmo com aparelho de precisão, né, que são ultrafiltros, que tipo de gás está ali na atmosfera. Tem que fazer um estudo e uma análise. Então, existe também as ligas metálicas, que são bons exemplos de misturas homogêneas, sólidas. Por que as ligas metálicas elas entram? Porque no dia a dia a gente tem um ditado, né, que a gente fala que o aço, que é um tipo de metal, ele é um metal resistente porque ele é um metal puro. Ele é um metal que não tem mistura. Só que a gente tem que quebrar esse contexto, porque o aço é uma mistura homogênea, que entre ela tem o ferro e o carbono. Veja aí, ó. Tem o ferro juntamente com o carbono na mistura. O bronze é uma mistura homogênea entre os metais de cobre e estanho. Então a gente tem que saber diferenciar a questão do aço, a questão do bronze, e não podemos relacionar ela com a questão do ouro, porque o ouro ele é um material puro, né? Agora tem ouro que se diferencia, né, pela questão dos quilates e não pela questão de mistura. Então, no caso das misturas homogêneas, gasosas, temos uma lei. Quando se fala assim, questão
dos gases, né? Toda e qualquer mistura entre os gases será sempre homogênea. O ar atmosférico. No ar atmosférico existem os gases que são nitrogênio, o oxigênio, os gases nobres, o gás carbônico e etc. E juntamente com os gases que eu já tinha citado no slide anterior, que são os gases que são emitidos principalmente pelos escapamentos de veículos, que são os monóxidos de carbono, que são os componentes que são a base de combustíveis fósseis. E tem outros, né? Tem vários ácidos também que são queimados, tem vários componentes que estão na atmosfera que prejudicam muito a saúde da gente e a gente não sabe quais são os produtos que realmente está acontecendo um processo de aquecimento global. Aí ali tem que ter um estudo, porque ali é um componente, né, na lei da química inorgânica, que é a parte de componente de gases. Então todos os gases ele está classificado como soluções. Então é uma solução que a gente não consegue observar, às vezes nem através de aparelhos, né? Aparelhos que sejam ultrafiltros. Tem que fazer um estudo, tem que fazer uma análise para descobrir quais os componentes que estão ali. Vamos para a outra aula, no outro slide. Mistura heterogênea, né? A mistura heterogênea, minha gente, é a mistura mais fácil de se compreender. É feito um exemplo. Se você colocar a areia, colocar a água e colocar o óleo, você colocando esses componentes aí junto, eles, quando está numa temperatura baixa, o óleo, né, ele vai se separar de acordo com a densidade, porque também tem a parte que classifica os componentes, que é a diferença de componente de acordo com a sua densidade. A densidade é o peso do material. Tem material que ele é mais denso, que é mais pesado do que o outro. Aí por isso que ele se separa. Então aí entra o contexto de mistura heterogênea, né? Que é o tipo de mistura que apresenta mais de uma fase, ou seja, mais de um aspecto contínuo. Nesse caso, é possível identificar os diferentes componentes da mistura. Nem todos, às vezes, que é o caso do óleo com a água, né? Quando ele está em uma temperatura muito alta, você não consegue identificar se aquela água ela está com a adição de óleo. Agora, quando diminui a temperatura, a substância, né, ela começa a se separar os componentes de acordo com a densidade e a temperatura também. Chamamos de misturas heterogêneas aquelas misturas em que os componentes não se misturam. A água mais o óleo de cozinha, que é esse óleo que a gente usa no dia a dia, mais a água mais a areia. Então a água e a areia também, né, a gente já consegue identificar. E a gente pode tirar, por exemplo, o vazamento de óleo que teve, né, no mar, nos oceanos, né, aqui no Brasil, que o produto ele era tão denso que ele chegava a ser classificado como o piche, né, que é a parte mais bruta do petróleo, que foi mais fácil de ser retirado dos oceanos, né, do mar, que chegou até a costa, né, da areia, a areia da praia, que foi retirado esse produto. Veja o exemplo abaixo de outros exemplos de mistura heterogênea. A água mais o sal mais a areia, nesta mistura há 3 componentes, mas há apenas 2 fases. Então ele quis dizer o quê? Que essas 2 fases quer dizer que a água é a fase líquida, o sal e a areia estão na fase sólida. Então isso aí ele classifica a diferença de componentes químicos, de produtos e a fase também. É como se eu fosse colocar um exemplo. Eu colocasse o álcool, né? A água mais o gelo
e a areia. Então a água e o gelo são um componente só. A gente tem que ver essa questão. A areia é um componente sólido. Então aí a gente tem como de fazer uma diferença de materiais pela quantidade de fases e pela quantidade de produtos. Então, olhando esse aqui, a gente já tem como tirar, né, e conseguir responder algum questionário. Pessoal, eu espero que vocês estejam entendendo a aula. Então, qualquer dúvida, a gente vai ter mais aulas.